Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá a todos, eu sou a Daiane, professora de História aqui em Santos, São Paulo. Eu atuo na educação básica e também no ensino superior. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho da minha dissertação de mestrado, que foi defendida pela PUC São Paulo e orientada pela professora Vera Lúcia Vieira. O título desta comunicação: A Terra da Liberdade, Santos, no contexto da redemocratização. A cidade de Santos acompanhou importantes debates nacionais. No século XIX, no contexto das lutas abolicionistas, foi formado aqui em Santos o Quilombo do Jabaquara, considerado um dos maiores do Brasil. No século XX, a cidade de Santos recebeu alguns apelidos. Passou a ser chamada de Porto Vermelho, Moscouzinha Brasileira, dadas suas atividades políticas e também um forte movimento grevista. Em 1964, na ocasião do golpe militar, civil-militar, a cidade de Santos recebeu um navio, o navio Raul Soares, um navio presídio, no qual militantes foram torturados, torturas físicas e também torturas psicológicas. Isso mostra como a cidade de Santos foi alvo de vigilância por parte do Estado brasileiro. Em 1969, a cidade de Santos passou a ser área de segurança nacional e os prefeitos passaram a ser prefeitos nomeados. Mesmo em fases democráticas do Brasil, a cidade de Santos teve o cancelamento das eleições para prefeito e esses prefeitos passaram a ser prefeitos nomeados. Mais uma vez, isso mostra a preocupação por parte do Estado brasileiro em vigiar a cidade do Porto Vermelho. Os anos 80 foi uma década de redemocratização da América Latina, também governadas por ditaduras. E nessa fase de redemocratização, isso chegou também aqui no Brasil, é claro, e na nossa cidade, a cidade de Santos. Eleições para a escolha dos vereadores aconteceram na década de 80 e boa parte desses vereadores eleitos eram do PMDB. O PMDB, nos anos 80, representava um partido de oposição à ditadura civil-militar. Então, a cidade de Santos, ela começou a vivenciar esse novo ar, de redemocratização, o desejo do retorno da autonomia política e, consequentemente, as eleições diretas para prefeito. E esses vereadores do PMDB, eles organizaram uma caravana, a Caravana Autonomista, que passou a ser chamada Caravana Autonomista Leonardo Reutemann, em homenagem a um sindicalista e comunista da cidade muito atuante. E essa caravana autonomista, ela tinha um objetivo: juntar moradores aqui da nossa cidade, aos santistas, com o intuito de viajarem até Brasília, uma viagem que de Santos até Brasília de ônibus, aproximadamente 16 horas, e esses vereadores conseguiram 5 ônibus
e aproximadamente 180 pessoas que viajaram de Santos até Brasília, capital federal, com o intuito de acompanhar um projeto de lei que estava em pauta no Senado e devolveria a autonomia política da cidade. E esses moradores, pessoas do cotidiano, figuras também públicas, sindicalistas, esses sujeitos se engajaram nesse grande movimento que seria essa viagem até Brasília. Então, pedágios foram organizados aqui na cidade, né, os vereadores pedindo recursos, dinheiro aos moradores, justamente com a intenção de formar esse movimento. Então, a cidade de Santos, ela foi mobilizada com o intuito de levar essa caravana até Brasília, lembrando que é um contexto ainda da ditadura civil-militar. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que foram até Brasília, viajaram de ônibus, e a memória desses sujeitos é justamente essa ideia de que eles foram muito importantes nesse processo, sujeitos ativos que lutaram pela democracia. E esses sujeitos foram até Brasília, esses moradores, entraram no Senado. Infelizmente, a autonomia política, ela não veio por meio da aprovação do projeto-lei, porque não havia quórum no Senado. Mas, enquanto eles estavam em Brasília, o decreto veio, nas mãos dessas pessoas. Então, a autonomia política foi devolvida à cidade de Santos em 83, 1983, ainda durante a ditadura, e esses sujeitos receberam um decreto-lei. Ou seja, é um recado muito bem dado. Do mesmo modo que a autonomia política de Santos foi perdida por meio de um decreto-lei, ela também foi devolvida da mesma forma, mostrando que a ditadura ainda estava viva e dando um recado para a nossa cidade. E esses sujeitos voltaram, mesmo não da forma não esperada por meio de uma aprovação, esses sujeitos voltaram para Santos e foram recebidos com muita festa, com muita alegria no centro de Santos, mais precisamente ali na prefeitura, né, que fica aqui no centro da nossa cidade. Então, esses moradores se sentiram muito importantes por participarem de um movimento dessa grandiosidade. Lá no Senado, eles vestiram cada um uma letra, formando a frase Autonomia para Santos, já que era proibido cartazes ou qualquer protesto nesse sentido. Então, a década de 80 foi um momento aqui na nossa cidade, 1983, muito significativo. Eu entrevistei esses sujeitos, né? Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, as atas da Câmara também, acompanhando como os vereadores entendiam esse processo, e alguns jornais da cidade, o jornal A Tribuna e o jornal Cidade e Santos. Eu entendi esse processo como as diretas já de Santos, uma referência ao movimento da direta já, que era um movimento nessa mesma década, reivindicando eleições diretas para presidente, que representaria o fim da ditadura civil militar aqui no Brasil. Então, Santos também estava reivindicando as diretas já, só que pensando aqui, né, na nossa cidade, né, numa esfera menor. É muito interessante destacar aqui para vocês como os jornais da cidade entendiam esse movimento, né, a grande imprensa, que era o Jornal A Tribuna e o Cidade de Santos. O Jornal A Tribuna existe até hoje, o Cidade de Santos não. E é muito interessante que como esses jornais foram mudando o seu discurso, justamente apoiando a devolução da autonomia política. E os próprios vereadores também, muitos vereadores que na ocasião apoiaram o golpe, a ditadura civil-militar, na década de 80 eles foram realmente mudando o seu discurso, justamente porque eles tinham interesses, é claro,
na eleição de um prefeito dos seus quadros, né, do seu próprio partido. Então, o discurso foi se modificando e isso acompanhei na minha dissertação de mestrado. A eleição para prefeito ocorreu aqui na nossa cidade em 1984. Os santistas foram às urnas e no dia 9 de julho, Oswaldo Justo, do PMDB, né, o partido muito engajado na devolução da autonomia política, Oswaldo Justo foi eleito o prefeito da nossa cidade. 9 de julho é uma data também muito simbólica aqui para o estado de São Paulo. É uma referência ao 9 de julho de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista de 32, um movimento por parte aqui de São Paulo questionando o autoritarismo do presidente Getúlio Vargas. A nossa cidade foi a primeira cidade do Brasil a retomar a sua autonomia política, ainda num contexto de ditadura, né? A ditadura ainda estava em vigência aqui no Brasil. Bom, eu falei um pouquinho da minha dissertação de mestrado e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade por participar deste evento. Até a próxima. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.